Finalizando, então, a parte de dilatação com exercícios. São poucos exercícios, jogo rápido, sem mais delongas, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Só para a gente colocar o raciocínio na escrita, né? Fazer um resumo, colocar aquilo na cabeça, tá? O caso lá da lâmina bimetálica, né? A lâmina bimetálica é constituída por duas tiras justapostas, feitas de metais diferentes. Um dos metais, vamos chamá-lo de A, possui coeficiente de dilatação maior do que o outro, chamaremos B. Então, A dilata mais que B. Então, peraí, só escrever aqui. O coeficiente de dilatação de A é maior que o coeficiente de dilatação de B. Na temperatura ambiente, a lâmina está reta. Ao ser aquecida, a lâmina sofre um encurvamento. Nessas condições, o metal A constitui o arco externo ou interno. Tudo bem? Bom, se a lâmina... Vamos imaginar a situação. Ele não deixa muito claro no enunciado, ou não sei se eu estou viajando, vocês me corrijam aí, mas ele não deixa claro quem está em cima e quem está embaixo. Ele fala que elas estão justapostas, estão uma em cima da outra, assim. Aqui eu vou supor que aqui esteja o metal A e aqui o metal B. Tá? Então vamos supor que o A esteja em cima. Tá? Aí a lâmina, o que a gente espera que aconteça? Que ela faça isso aqui, ó. Ela encurve, ela faça isso. Né? E aí, só para a gente entender um pouco melhor isso, né? Ó, o que acontece? Por que ela dobra para baixo? Porque o A dilata mais, né? Porque o A ele vai sofrer o maior ΔL, né? Então eu tenho o seguinte, ó. Eu vou dizer que o ΔL de A é maior que o ΔL, que o ΔL de B. O ΔL é basicamente a variação de comprimento. Essa variação de comprimento, gente, ela está expressa a partir daqui, ó. Então, isso aqui é a variação de comprimento do A, né? Como ele tende a crescer mais, ele acaba arrastando o outro. Ele acaba indo na frente do outro. E o B, ele está dilatando menos. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Encurvamento na direção vertical para baixo. Devido à maior dilatação, devido à maior dilatação de A. De A. Tudo bem? Fechou? Então, tipo assim, se o A for externo, a lâmina curva para dentro. Basicamente é isso, tá? Beleza? Questão número 2. Uma barra metálica de comprimento 2,10 ao quadrado centímetros, ou seja, 200 centímetros, quando aquecida de 25 a 50 graus, sofre um aumento no seu comprimento de 10 a menos 2 centímetros, que é o coeficiente de dilatação. Então, aplicação de fórmula, né? Então, eu tenho uma barra com ΔL, que é igual a L0, vezes alfa, delta θ. Tá?
Bom, a variação de comprimento da barra foi de 1/10 a menos 2. Vou deixar tudo em centímetro, né? Não tem por que mexer. Igual L0, 2/10 ao quadrado, vezes a variação de temperatura, que foi de 25 graus Celsius, vezes o alfa. Só deixar o alfa aqui no cantinho. Pronto. Alfa igual 1/10 a menos 2 sobre... Aqui é um menos, né? Ó. Cuidado. Ah, não, tá certo, é o 2. Aí vai ficar 50/10 ao quadrado. Ou 5/10 à terceira. Tá aqui. Beleza? 1 sobre 5, 0,2. 2/10 a menos 1. 2/10 a menos 1 com 10 a menos 5. Deu 2/10 a menos 6, eu acho. Tá bom? Por grau Celsius, né? Ou seja, grau Celsius a menos 1. Então, significa que, para uma barra de 1 metro, a cada grau Celsius, ela dilata 2/10 a menos 6. Ou seja, milionésimos, né? Você percebe que o 10 a menos 6, de maneira qualitativa, você está dizendo que é uma dilatação da ordem de milionésimos daquilo que você está medindo. É muito pouco. Para você ter uma dilatação de centímetros, o negócio precisa ser enorme. Precisa ser enorme. Tá bom? Ou sofrer uma boa variação de temperatura, né? O que no caso dos metais é normal, né, gente? Metal esquenta tranquilamente. Metal pode esquentar aí variações de temperatura da ordem de 10 ao quadrado, tranquilo. Tá bom? Opa, perdão, desculpa. Fechou? Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Ultimamente, o gás natural tem se tornado uma importante estratégica fonte de energia para indústrias. Um dos modos mais econômicos de se fazer o transporte do gás natural, da sua origem até o mercado consumidor distante, é através de navios denominados metaneiros. Nesses, o gás liquefeito a uma temperatura muito baixa para facilitar o transporte. Tudo injeção de saco, né? As cubas onde o gás liquefeito é transportado são revestidos por um material de baixo coeficiente de dilatação, denominado INVAR, para evitar tensões devido a variações de temperatura. Então, não dilata muito. Em laboratório, as propriedades térmicas do INVAR foram testadas, verificando a variação do comprimento L de uma barra de INVAR para diferentes temperaturas. O resultado da experiência mostrado na forma de um gráfico. Então, ele mostra, né, olhando para o gráfico, ele mostra o comprimento da barra em função da temperatura. Tudo bem? Agora, vamos lá, gente. Aí ele pergunta, né, com base no gráfico, conclui-se que o coeficiente de dilatação térmica da barra é... Eu diria para vocês que acho que esse aqui é o exercício mais trabalhoso que dá. Esse aqui é mais complicado. Ele não é um exercício óbvio. Você vai ter que olhar, pensar no gráfico, o que ele pode me dar, né? Vamos lembrar dos conhecimentos que a gente adquire na cinemática, lá no começo do curso. E olha quanta coisa, né, que já foi, mano do céu. A gente aprende que quando você traz uma função para um gráfico, muitas coisas da função estão no gráfico. Coisas como inclinação, coisas como coeficiente angular, linear, né? Angular e linear. Então, a sacada da questão é você perceber que o comprimento ele é uma função da temperatura. Então, veja, a gente sabe que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. O Δθ eu vou escrever assim, ó.
temperatura final menos temperatura inicial. Tá bom? Só que ΔL é L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes... Agora presta atenção aqui, ó. Se você olhar no gráfico, dá uma olhada no gráfico. Vocês perceberam que a temperatura começa no zero? Se a temperatura começa no zero, o θ0 vale zero. Então, já vou colocar aqui, ó. θ0 vale zero. Então, eu vou escrever que essa conta fica, né? L menos L0 é igual a L0 vezes alfa vezes θf. Tudo bem? Tranquilo? Tá aí, ó. Portanto, olha o que eu vou fazer agora. Portanto, L igual a L0 mais alfa L0 θf. θf. Tudo bem até aqui? Eu só peguei aquela fórmula e olhei para a fórmula de um outro jeito. Olhei para a fórmula de um outro jeito. Tá. Agora, olha para essa conta e lembra da matemática. Y igual a AX mais B. Olha que coisa louca. Cada um desses... Por que eu posso fazer isso, né? Vamos entender de onde eu tirei isso da minha cabeça. Gente, você tem comprimento, é uma função da temperatura. E é uma função bonita, porque é uma reta. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou pegar a equação da dilatação e transformar ela numa função y de x, né? Obviamente, o y eu quero que seja o L, e o x eu quero que seja a temperatura, né? A temperatura. Espera aí. Aqui. Eu vou até fazer o seguinte, ó, para ficar mais didático. Fica até mais fácil fazer assim, ó. Opa, perdão. Aqui. AX. Porque, na verdade, a temperatura é o x. Tá bom? Bom, o que a gente vai descobrir, então? Que o coeficiente linear é o L0, é onde a reta encosta o eixo Y. É aonde a reta encosta o eixo Y. Notem que a reta está encostando o eixo Y aqui, ó, no Y igual a 1. Ou seja, o que a gente está descobrindo, na verdade, é que o comprimento inicial da barra é 1. Por causa desse termo aqui, ó. Espera aí. Aqui. Ixi, espera aí, gente. Temos um problema técnico aqui. Ah, tá. Acho que tá em... Agora foi. Foi. Pronto. Você estava com problema para entrar, né? Eu estava vendo aqui, você tentando entrar aqui. Agora foi, graças a Deus. Beleza, vamos continuar. Tá bom. Agora olha aqui, gente. O eixo x tem como variável a temperatura. Esse cara aqui é o que a matemática chama de coeficiente angular. Angular. Tá bom? O que vale o coeficiente angular? O coeficiente angular é a inclinação, é a tangente desse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse anglinho aqui, ó? Esse ângulo ele tem uma tangente. A tangente desse ângulo tem que valer... Vamos chamar esse ângulo de θ. Puta, pera que não dá para chamar de nenhuma letra. Vou chamar de beta o ângulo, tá? Vocês já vão entender por quê. Ó. Considere, então, que você tem aqui um ângulo beta. Beta. A tangente desse ângulo tem que ser isso aqui, ó. Coeficiente angular. Tudo isso aqui é o coeficiente angular, ó.
tá? Beleza? Você pode resolver a questão sem pensar em nada disso. Sem pensar em nada disso, né? Você fala, bom, eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó. Dá. Você usa os dados do gráfico, pega a variação de comprimento, substitui, você chega exatamente na conta. Tá bom, gente? É que eu gosto de usar essa abordagem para você enxergar a matemática envolvida no negócio. Então, ó, como é que eu calculo esse coeficiente angular? A tangente do ângulo beta, que eu coloquei ali no desenho, tem que ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é isso aqui, ó. Certo? Então, ele foi de 1 metro para 1.001 metros. Acho que é isso, né? Ou é 1,001? É de 1 metro para 1,0001. É isso mesmo. Então, isso aqui, ó, é 10 a menos 4 do metro. É a variação de comprimento aqui, ó. 10 a menos 4 do metro. Tá? Aí você coloca aqui na fórmula, ó. 10 a menos 4, L0, alfa, delta teta. Tá bom? Beleza? Que é o que a gente, de uma certa forma, é o que a gente vai fazer aqui. Então, peraí. Ó. Vai ficar cateto oposto, que é isso aqui, ó. Tá? Esse cateto oposto. Dividido pelo cateto adjacente. Então, ó, cateto oposto, variação de comprimento, cateto adjacente, delta teta. Tá? Isso é igual ao coeficiente de dilatação vezes L0. Da onde eu tirei isso? Daqui, ó. Opa, daqui. Tum. Tá? Então vai ficar 10 a menos 4 sobre 50 igual... Como L0 vale 1, né? Isso aqui é igual a alfa. Então vai ficar 1, 10 a menos 4 por 5, 10. Dá 1 por 5, dá 2, 10 a menos 1. 2, 10 a menos 6? De vocês deu isso? Eu acho que essa conta dá 2, 10 a menos 6 de novo. Por grau Celsius. Se quiserem conferir aí para mim. Ah, tá, beleza. Então tá ótimo. Fechou. Tá? Então, repetindo, tá, gente? Só para não... Então ficou alternativa B de bola, né? Só repetindo. Não era imprescindível que você pensasse nisso. Ah, uma equação de primeiro grau. É que seria legal que você tivesse essa conexão já na cabeça. Puta, olhei para um gráfico que é uma reta. Vamos pensar na matemática. A matemática às vezes me dá respostas que, tipo, meu, eu não consigo nem pensar em física, né? É claro que o aluno teria que saber que o coeficiente de dilatação está na fórmula, né? Mas aí também é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Vamos para a questão número 4. Podem tirar o print. Essa questão está cheia de erro de impressão aqui. Agora que eu estava lendo ela antes da aula, estava dando uma lida nos slides, falei, nossa, gente, está tudo cheio de erro. Questão 4. O comprimento L de uma barra, em função da temperatura θ, é descrito pela expressão. Aí ele coloca ali, ó, exatamente aquela expressão que a gente usou. Ó, L igual a L0 mais... Aqui ele coloca L0 alfa θ menos θ0. Né? Eu não sei se você percebe que ao escrever isso, ele está dizendo que isso aqui é o ΔL, ó. Isso aqui é o ΔL. Então ele está dizendo que o comprimento final de uma barra, ó, é o comprimento inicial mais
a sua dilatação. A sua dilatação, que é o ΔL. Sendo L0 o comprimento na temperatura θ0 e alfa o coeficiente de dilatação do material. Considere agora duas barras, XY, feitas de um mesmo material. Então, se elas são de um mesmo material, os coeficientes são iguais. Então, alfa de x é igual a alfa de y. Estou anotando as coisas. A uma certa temperatura, a barra x tem o dobro do comprimento da y. Então, ó, o comprimento da barra x é o dobro do comprimento da barra y. Tá? Eu estou chamando de L0, né, porque ele está falando numa temperatura aí qualquer. Tá. Essas barras são aquecidas até uma outra temperatura, o que provoca uma dilatação de ΔX para a barra x e de ΔY para a barra y. Qual que é a relação entre essas dilatações? Aí. Bom, gente, a dilatação, então assim, se ele pede uma relação entre ΔX e ΔY, concorda comigo que eu preciso focar as minhas atenções neste carinha aqui, ó? É isso que eu quero. Eu vou olhar para isso. Então, ó, eu vou escrever aqui. Quer ver, ó? Já põe ela aqui. Quem é ΔX? É o comprimento inicial do x vezes o coeficiente de dilatação dele vezes a variação de temperatura dele. Pronto. Isso sobre L0y vezes alfa do y vezes a variação de temperatura dele. Só que daí a gente tem algumas coisas, né? Porque, tipo assim, ele fala que as duas barras são aquecidas, então, numa outra temperatura. Então, as temperaturas são iguais. As barras são do mesmo metal. Então, elas são iguais, os alfas. Ou seja, a dilatação é proporcional ao comprimento inicial, no final das contas, para essa situação, né? Mantidas as outras situações, né? Então, quer dizer, o que é a relação entre eles? É L0 do x, só que o L0 do x é 2L0y sobre L0y, olha lá. Pronto. Cancela, dá 2. Tá? Então, o ΔX sobre ΔY igual a 2, né? Então, ΔX igual a 2 ΔY. Tá bom? Quer dizer, mantidas as outras condições, né? Do que eu estou me referindo? A variação de temperatura e o coeficiente de dilatação igual. Mantido tudo isso, quem dilata mais é quem tem o mesmo comprimento, é quem tem o maior comprimento inicial. Tá bom? Fechou aí. Questão 4, alternativa D. D. Questão número 5. Questão número 5. Uma esfera de uma certa liga metálica, ao ser aquecida de 100 graus Celsius, tem o seu volume aumentado de 4,5%. Uma haste desta mesma liga, ao ser aquecida a 100 graus,
terá o seu comprimento aumentado de quanto? Então, na realidade, a sacada da questão é a seguinte, né? Então, vamos tentar traduzir o enunciado. Você tem um certo metal. Tá. Esse metal, ele sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Quando ele sofre essa variação, ele sofre uma variação de volume de 4,5%. Né? Vou escrever assim, 4,5% do volume inicial. E o que ele quer saber é, se eu aquecer uma haste, qual que vai ser a variação do ΔL? ΔL. Ele vai ser alguma coisa vezes L0. Tá aí. Beleza? Olha, gente, a questão é você imaginar o seguinte: quando você trabalha com variação de volume, você está trabalhando com coeficiente de dilatação volumétrica. Né? Então, para essa situação, você sabe que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o linear. Aqui que está a sacada da questão. Então, ó, olha o que eu vou escrever. Ó. Eu vou dizer o seguinte. O ΔV é igual a V0 vezes 3α Δθ. Δθ. Tá? Estou usando a expressão da dilatação volumétrica. Então, ó, ΔV, aqui é ΔV0, né? Não é ΔV0, ΔV, perdão. Então, ΔV é igual a volume inicial vezes 3α vezes Δθ. Na real, eu estou interessado nesse alfa aqui, ó. Porque daí eu pego isso e jogo no outro. Essa é a ideia. Aí a gente já vai... Já dá para imaginar que valor vai dar, né? Não sei se vocês conseguem meio que projetar o que pode acontecer. Mas, de qualquer forma, vamos fazer. Quanto que vale ΔV? ΔV, que é a variação do volume, vale 4,5% de V0. Isso é igual a 3V0 alfa Δθ. Eu não vou nem substituir o Δθ, gente. Não vou nem substituir o Δθ. Por quê? Porque ele está comparando a esfera e a haste, né? Sofrendo a mesma variação de temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui, ó. E eu descubro que alfa vezes Δθ é igual a 4,5 dividido por 3, que eu vou passar o 3 para baixo, né? 10 ao quadrado. Ou seja, quanto vale alfa Δθ? Vale 1,5 sobre 10 ao quadrado. Dez a menos 2, né? Porque aí eu vou subir o 10. Não sei se vocês percebem que isso aqui já é a porcentagem de comprimento, ó. A gente vai chegar nela agora. Tá? Então, aqui eu pensei para o volume. Agora, eu vou pensar para o comprimento. Então, vamos lá. Ele quer saber qual que é a porcentagem de comprimento que vai aumentar. Então, ΔL igual a L0 vezes alfa Δθ, não é? Olha lá. Só que quanto vale alfa Δθ? Alfa Δθ
vale exatamente 1,5 sobre 10 ao quadrado. Voltei ele para baixo ali, que é 1,5%. Então, quer dizer, ó, a variação de volume, de comprimento, corresponde a 1,5% do comprimento inicial. Quer dizer, a partir de onde que você achou o coeficiente, acabou a questão. Tá? Percebe que nem precisou da variação de temperatura na conta, né? Mas, só repetindo, né? Por que não precisou? Porque os dois variaram a mesma coisa. Senão precisaria ter substituído. Tá bom? Certo? Vamos para a próxima, mais conhecida como última. Podem tirar print. Ainda não, Dan. Não é? Tem mais duas ainda, né? Não. São 8, acho. Deixa eu ver. São duas. Aqui. Ah, a última, que é a 7, é legalzinha. Puta. Essa 7 é legalzinha. A 6 é tipo, normal, assim, mas a 7 é legal. Peraí, vocês querem que volte aqui? Peraí, estão chamando. Aqui. Um frasco de capacidade 1.000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1.000 ml, né? Está completamente... O nosso padrão de legalzinho é diferente, tá? Já entendi. Ó, a notinha. Um frasco de capacidade de 1.000 centímetros cúbicos está completamente cheio de mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrica real, que é o do líquido mesmo, é 1,8 10 a menos 4. Então, alfa do mercúrio é igual a 1,8 10 a menos 4. Centímetro quadrado a menos 1. Oi. Ô Dan, quando ele É. fala que é dilatação volumétrica, já não seria gama, então? Ah, é gama, né? Verdade. Botei alfa de viagem aqui. É costume. Verdade. Depois eu vou... Porque aí, esse cara aqui já é o 3 alfa, né? Tá. É Digo, isso aí. se fosse o alfa, teria que multiplicar, K né? por 3, exatamente. Ah, beleza, beleza. É isso mesmo, porque isso faz a diferença na conta. O conjunto foi aquecido de 20 a 100, então a variação de temperatura é 80 graus Celsius. E ocorreu o transbordamento de 4 centímetros cúbicos. Aqui. Ocorreu o transbordamento de 4 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação cúbica do frasco. Determine o coeficiente de dilatação do frasco. Então, é assim. O ΔV aparente é aquilo que você enxerga, é igual ao ΔV que o líquido sofreu menos o ΔV do sólido. Tá aqui. Então é aquela ideia que a gente estava falando, né? Tipo assim, você tá com o frasco tá cheio, o frasco ele tá cheio de mercúrio. Tá lá. Lotadaço. Quando você esquenta, tudo dilata. Então, se tudo dilata, por que transbordou o mercúrio? Porque o mercúrio acabou dilatando mais do que o frasco em si. Tá bom? Beleza. Então, o ΔV aparente, a gente tem ele, né? Vale 4 centímetros cúbicos, igual ao ΔV do líquido. O ΔV do líquido é V0 do líquido vezes alfa do líquido vezes Δθ do líquido. Aqui. Beleza? Então vai ficar, o ΔV do líquido é V0 vezes alfa do líquido. Aqui, peraí, vamos colocar já os valores, né?
Espera aí. Ups. 1000. É que aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Como é que eu adianto essa conta? Os dois aqueceram, os dois aqueceram 80 graus Celsius. Eu vou calcular essa variação direto. Ah, mas eu não tenho o volume inicial dele, né? Aí é que tá. Eu não tenho Ele volume fala que inicial. está completamente cheio o frasco, com a capacidade de 1000 centímetros Então, será cúbicos. que eu considero esse 1000 centímetros cúbicos o volume do líquido? É, porque ele fala que está completamente cheio, né? Vezes gama, deixa eu ver aqui. Aqui, e outra coisa, né? Que aqui você já tinha me corrigido, aqui eu botei errado de novo, ó. É gama. Então vamos lá, 1000 vezes o nosso gama querido, que é 1,8, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 80. 80. Putz, mas e aí, ó, tá vendo? Aí é que tá o problema. O que eu vou colocar na variação de volume do sólido? Porque aqui eu teria que colocar assim, menos V0 do sólido, vezes o coeficiente de dilatação do sólido, vezes a variação de temperatura. Aqui. Tá. Tive uma ideia. Eu tive uma ideia. A gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Eu não estava querendo fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. O que acontece? O líquido, ele tem um coeficiente de dilatação, tá? Ele tem um coeficiente de dilatação. O sólido também tem um coeficiente de dilatação. Quando você observa o experimento, há uma variação de volume que causa o transbordamento. Essa variação de volume eu chamo de variação de volume aparente. Ok? Essa variação de volume aparente eu sei quanto ela vale. Ela vale 4 centímetros cúbicos. Tá? O que acontece? Essa variação de volume aparente, ela, na verdade, diz respeito à diferença de volume desses dois caras. Quando isso acontece, eu posso dizer que isso aqui é igual a V0 vezes um gama aparente vezes a variação de temperatura. Tá aqui. Beleza? E aí é que está a sacada. Por quê? Esse coeficiente de dilatação volumétrica aparente, ele não existe. Certo? O coeficiente de dilatação que está, vamos dizer assim, causando a dilatação é o do próprio líquido. Só que por conta da diferença dos coeficientes, a gente tem uma aparência de que aquilo é uma coisa só que está dilatando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que o conjunto inteiro, que é o líquido mais o sólido, está dilatando como se fosse uma coisa só. E eu estou observando esta coisa dilatar 4 centímetros. Tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui 4 igual a 1000. Por quê? Porque, para mim, aquele objeto, nós sabemos que aquele volume de 1000 centímetros é, na verdade, o volume do líquido mais o frasco. Mas como a gente está considerando que tudo aquilo é um corpo só, eu vou deixar desse jeito. Tá? Então, esse coeficiente aparente, esse corpo aparente, ele tem um volume de 1000 centímetros, tem um coeficiente aparente, tudo bem? Vezes a variação de temperatura, que a gente está
considerando que foi 80 graus Celsius. Então, é 8 vezes 10. Tá? Então, quanto que vale o gama aparente do meu sistema? O gama aparente do meu sistema vai ficar 4 dividido por 8 dá 0,5. 0,5 é 5, 10 a menos 1. Sobe mais um 10 a menos 4, dá 10 a menos 5. Confere para mim aí, gente. Por grau Celsius. Tudo bem? E calma que isso não é a resposta ainda, tá? Isso não é a resposta ainda. Então, o que que eu fiz até aqui? Como eu não sei, né? Eu não consigo abrir a fórmula porque eu não sei desses 1000 centímetros cúbicos quanto que é o volume de um, quanto que é o volume do outro. É um corpo só para mim. Então, eu estou supondo que aquilo ali é uma coisa só que tem um coeficiente de 5, 10 a menos 5. Agora acontece o seguinte. O coeficiente aparente, ele segue a mesma relação dos volumes. Ou seja, a variação de volume aparente, o que que ela é? A variação de volume aparente é a diferença entre os volumes do líquido que ele dilatou e o do sólido que ele dilatou. Então, o coeficiente vai ler a mesma regra. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. O coeficiente aparente é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do sólido. Tá? Beleza? Quando a gente trabalha com dilatação de líquido, o negócio é meio cabeludo. Percebam, né? Que é bem diferente daquelas... Ah, só põe na fórmula, põe na fórmula. Isso aqui já é mais punk a coisa. Tá? Então, vai ficar assim, ó. O coeficiente aparente é igual a... O do líquido é de 1,8 10 a menos 4. Eu vou colocar 18 10 a menos 5. Porque eu vou ter que fazer uma subtração aqui, ó. Tá? Beleza? Então fica coeficiente de dilatação do sólido. Tá aqui. Agora, eu já podia ter substituído aqui, na verdade, né, Danilo? Ó. O gama aparente, ele vale 5 10 a menos 5. Tá? Passa o gama do sólido para lá, né? Fica 18 10 a menos 5 menos 5 10 a menos 5, que dá 13 10 a menos 5. Tá? Ou 1,3 10 a menos 6 por grau Celsius. Por grau Celsius. Tá? Gente, só um comentário, né? Que é um exercício meio louco, né? Isso é uma maneira de você descobrir o coeficiente de dilatação de maneira experimental. Percebem isso? Porque é um experimento simples. Você enche o recipiente com uma coisa, aquece, observa quanto dilata e faz as contas. Quanto você mede, né? Quanto aparentemente dilatou e calcula. Então, a novidade do exercício é introduzir esse conceito aqui, ó. Coeficiente de dilatação aparente. Tá? É o coeficiente de dilatação como se aquilo que você viu dilatar fosse uma coisa só. Fosse um material único. Tá? Beleza. Dan, Oi, pode falar. olha só como é que eu fiz. É porque eu não entendi por que que você trocou de caminho. Porque eu fiz naquele que você tava... Você conseguiu chegar nesse valor? Aham, ó, pega. Eu coloquei, eu substituí o 4 e abri o ΔV do líquido. Tá. E não abri o do sólido. Aí eu achei que o ΔV do sólido é 10,4. Aí eu coloquei o 10,4, aí na hora que eu já tinha o 10,4, que era o ΔV, eu abri o sólido
e substituir o 1000 lá, porque é a capacidade do frasco. Então você usou o 1000 como volume inicial do líquido, né? Não, mas é porque é a capacidade do frasco e o volume E o inicial do volume líquido. inicial dele. Eu acho que Aham. também dá. Acho que também dá. Talvez dê. Sei, não sei por que na hora que eu estava fazendo eu achei que não ia dar certo. Falei, será que não vai dar certo? Voltei. E, Dan, pode falar. e também pensando numa propriedade do líquido que ele ocupa toda a capacidade todo o volume de onde ele está inserido, daria para pensar desse jeito. Eu fiz igual o Eduardo fez, entendeu? Eu Não, acho que Deu foi no mesmo certo, demais. caminho. não? Foi no mesmo caminho. Tá certo. Não, faz sentido. Tá certinho. Tá, acredito que daria. Acho que a conta ficou maior, menor a conta, ou foi mais rápido? Eu achei um Foi bem pouquinho mais mais rápido. rápido, É? Dan. Beleza. Então vai por aí. Então não vai por aqui. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Próximo. Mais um. Vamos lá. Espera aí. Vocês querem tirar print aqui. Aqui. 7. O motorista colocou o combustível no tanque, 50 litros, pela manhã, quando a temperatura era de 22 graus Celsius. Deixou o carro no estacionamento e, ao retirá-lo à tarde, quando os termômetros estavam com 32, notou o derramamento de combustível. Aí ele fala, olha lá, sendo coeficiente de dilatação cúbica, que é o volumétrica, né? Do material que constitui o tanque, 60 a 10 a menos 6. E o do combustível, 9, 10 a menos 4, determine o volume que extravasou. Então, é aquela continha. Olha, a variação de volume que extravasou, que seria o aparente, é igual à variação de volume do combustível menos a variação de volume do tanque. Tá. Então, vai ser V0. Aqui vai dar a mesma, então, que vocês estavam fazendo, né? Porque você vai colocar aqui 50. Vai vendo se é isso, ó. Então, peraí. Delta V aparente. Então, fica 50. Deixa eu ver se eu uso litro. Vou usar litro, né? Não tem problema nenhum, porque na unidade do coeficiente de dilatação não tem nenhuma especificação para volume. Então, do combustível é 9, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, 10, menos 50, vezes. Aí vem o coeficiente de dilatação do tanque, 60, 10 a menos 6, vezes 10. Ó. Beleza. Então, delta V aparente. No final das contas, o que a gente percebe, né? Não sei se vai dar certo, vamos ver. Você pode tirar isso aqui em evidência, ó. Pode tirar a variação de temperatura em evidência. Então, ficaria 50 vezes 10. Já vamos colocar já. Vamos colocar, vai. Ó, isso aqui. Aí aqui fica 9, 10 a menos 4. Menos 60, 10 a menos 6 ou 6, 10 a menos 5. Tá? Só que fazer isso aqui fica mais complicado. Tá? É mais fácil, acho que, somar mesmo aqui as contas. Tá? Então, delta V aparente vai ficar 50 vezes 10 dá 500. 5, 10 ao quadrado. Aqui vai ficar 90, 10 a menos 5,
90, 10 a menos 5, menos 6, 10 a menos 5, dá 84. 10 a menos 5. Vê se tá tudo certo aí, para ver se eu não fiz besteirinha. Agora é fazer essa conta de vezes aqui. Vamos ver. 5... dividido por 1000. 0,42, gente. Litros. 0,42. Confirmem se bateu a de vocês também. Que foi o que vocês fizeram no anterior, né? Vocês saíram por essa daqui mais rápida. Eu acho. Certo? Fechou? Fechou a balada? Uber.